Esse foi um dos motivos dele, que a gente também montou um podcast. Quando a gente sentou, a gente pensou assim, cara, tem tanta gente fazendo conteúdo que não acrescenta nada, E tanta coisa nada. besteirol e o pessoal consome isso numa Isso. velocidade muito grande, né? E eu não sei, você tem uma filha, eu acho, com 12 anos, Sim. eu tenho uma com 10, eu acho que Luísa tem 11. 11, né? É. E a geração deles, eles olham para essas mídias digitais e Muito. querem ser aquilo, né? É. Isso. Porque a minha filha, ela não sabe fazer umas contas de matemática, mas pegar uma câmera de um celular e dizer, oi, gente, não sei o que, não E sei o que. dançar o TikTok. É, Então, e o pior, que você vê que as redes sociais, além delas dar esse sentimento de ansiedade na gente, cada vez mais o conteúdo está sendo rápido e diminuído e resumido. sim, Porque o TikTok é um exemplo. O TikTok são vídeos de até 1 minuto e você fica só passando ali, ó, direto. E o que me preocupa é que o celular, é, a gente não se dá conta que ele se torna praticamente uma parte do nosso corpo. Tanto é que se Você já você. experimentou? Eu faço uma dinâmica quando eu palestro, que é um momento de atenção plena, que eu falo sobre tudo, né? Consigo tocar na questão emocional e mais ou menos no final eu faço. Fica uma pessoa na frente da outra e eu falo, a gente vai fazer um momento agora que vocês vão ver que é algo simples, mas que é muito difícil. Eu peço para respirar, se concentrar e se conectar só olho no olho com a pessoa que está na sua frente. Gente, quase ninguém consegue fazer É isso. perturbador. É perturbador. É. Quando eu faço, as pessoas. Aí eu comento, né? Eu digo 10 segundos olhando para o olho de outro ser humano, gera um constrangimento, uma agonia, uma vergonha. E a gente passa horas olhando uma tela de celular, televisão. E tento mostrar às pessoas que a nossa verdadeira conexão sempre será com o outro, né? Eu acredito e onde eu posso eu propago que a gente está aqui para servir. Então, se você puder dar para o outro, para o próximo, o que você tem de melhor, que é o seu tempo, né? Tempo é vida. Então, não ache que presentes materiais vão suprir a necessidade da presença. sim. A presença hoje em dia, ela faz muita diferença e ela transforma vidas e ela salva vidas. Então Verdade. você encontrou o sentido na vida do servir, né? Sim, É, do você, servir. você acha que o servir dá sentido à vida. Tem até Isso. aquela frase também que o pastor Costa Neto fala muito, é você só serve se serve. Só, É. Entendeu? Você só serve se você estiver se servir. servindo, né? E eu busco servir, né, através das minhas vivências. Sim, Uma palavra que eu levo, né, e carrego muito é a ressignificação. A gente vai passar por momentos de dor, de dificuldade na nossa vida real, né, diferente da vida virtual, que não é a real, mas a gente tem que aprender a ressignificar, cada um no seu tempo, sem, né, se cobrar e sem cobrar o outro. Cada um tem seu tempo. Se não consegue, buscar ajuda de profissionais de saúde mental, mas a ressignificação faz com que você mude aquela dor que lhe maltratava tanto para ajudar outras pessoas. Então, as minhas vivências como mulher, como ser humano, eu busco e busquei ressignificar para propagar e falar com muita propriedade, porque só quando a gente passa na pele a gente consegue de fato entender e ter mais empatia pelo outro. linkando um pouco mais para a área profissional, a questão de você ser uma personal feminina hoje, como é que tá a questão desse mercado, Leila? Tem tanto mulheres quanto homens, porque antigamente uma profissão que era mais homens do que mulheres, né? Mas Acho que eu vejo assim, chegando com muita força as mulheres é difícil ser uma personal mulher, principalmente nessa parte de assédio, dessas coisas. É difícil ser mulher para qualquer profissão. Isso aí eu digo para vocês. Ser mulher é difícil. E eu me encorajo de verdade, porque eu não quero que minha filha tenha e passe por tantas situações que eu já Sim, passei. Eu já passei em pleno século XXI, imagina antigamente o que as mulheres não passaram, né? Então a gente tem que ter mais mulheres sim, que se encorajem, que botem a cara a tapa, não é fácil, só eu sei, né? E graças a Deus eu só consigo porque eu tenho uma rede de apoio muito grande, de amigos, de familiares, de pessoas que me apoiam, que sabem da minha essência, porque não é fácil. O assédio ele existe, não é só como personal, não é só na academia, é em qualquer lugar. Então, às vezes a mulher, ela sai sempre como a doida, a a errada. louca, a errada, a surtada, a estressada, porque o simples fato dela se impor faz com que ela ganhe essa imagem.
E não é. A gente tem que, de fato, lutar. Meus amigos dizem que eu tenho um apelido de piste, porque eu sou braba. Sou pequena e braba. Mas, assim, eu digo que a gente tem que, de fato, impor, sabe? Assim, falar o que está errado e não permitir. Porque senão as pessoas, elas passam por cima de você. Principalmente você sendo mulher. A mulher, ela é muito subestimada, sabe? Assim, a capacidade dela é subestimada em qualquer área. E ela carrega uma cobrança. Amanhã, inclusive, né? Quem estiver assistindo e quiser também participar, eu vou estar fazendo uma live com a Bom. psicóloga, doutora Caroline Dávila, e a gente vai falar sobre autocobrança. Porque a mulher, ela se cobra de uma maneira surreal, né? E quem é mãe, piorou. Quando nasce uma mãe, eu digo, nasce uma mãe, nasce uma culpa. A gente se cobra porque a gente tem que estar no mercado de trabalho, a gente quer buscar a nossa trajetória profissional, mas a gente se cobra porque, né, vai falhar ali como mãe, não vai ter tempo para o filho, aí se cobra porque não é boa esposa ou boa namorada, aí depois vem aquele peso que você não tem tempo para você não se cuida. É muito complexo conseguir carregar o peso de ser mulher, Fora as porque TPM, né? verdade. é Lidar com justamente TPM e outro negócio assim complicado. vocês que viu? lutem. E ache bom, viu? E também tem aquela mulher que não quer trabalhar fora e Isso. também é uma culpa para ela, sabia? E é cobrada também É. pela sociedade, Diz, né? mas você só é dona de casa, não quer fazer mais nada. Eu acho que isso também é uma cobrança, E quando eu digo né? que eu falo com propriedade, é porque eu engravidei e tive minha filha aos 21 anos de idade. Eu estava no final da faculdade. E eu fiquei 1 ano em casa, cuidando dela e cuidando da casa. Então, eu fui dona de casa por 1 ano. Só entrei no mercado de trabalho depois de 1 ano de formada. Também eu entrei querendo dominar o mundo, né? Mas eu passei por todas as questões. E, olha, o trabalho mais difícil e cansativo é ser dona de casa e mãe. Isso é verdade. É um trabalho que não tem fim. Todo dia se tem louça para Não. lavar, comida para fazer. E aí o que é que eu digo? As mulheres passaram as décadas e a gente fez o que só? Acumular tarefas. A gente não deixou de se cobrar porque tem que dar um jeito, né? De batalhar ali como mãe, as funções de mãe. Aí quer batalhar profissionalmente, aí quer conquistar seus direitos. Sabe assim, é muita tarefa e tem hora que você se sente culpada, porque aí eu digo pra você, mulher, não se culpe, porque um dia você vai falhar como mãe, outro dia você vai falhar como profissional, como esposa, como filha, e não tem problema, e tá tudo bem. A gente tenta no outro dia, recomeça, porque se a gente fica nesse sentimento de cobrança, entenda que tudo é uma questão de você ter a prioridade e focar no tempo de qualidade, né? As pessoas falam muito sobre Sim. tempo, mas tempo de qualidade. Eu posso ser, e já fui muito julgada, né? E questionada por trabalhar muito. E não consegui muitas vezes dar conta dos afazeres da minha filha. Mas eu aprendi que eu posso ter tempo de qualidade e o que eu vou deixar de maior legado para minha filha, com certeza, é a mulher que eu sou, a minha integridade, o meu caráter, a minha força, a minha batalha, assim como eu admiro na minha mãe. Então, tempo de qualidade. Às vezes você passa o dia inteiro com uma pessoa, com seu filho, com alguém, mas você está no celular, você está desconectado. Então, tenha tempo de qualidade. Tá com seu filho, solta o celular, faz atividades, vai se exercitar, vai fazer qualquer coisa, vai brincar, vai para a vida real. E tempo de qualidade para você, porque a gente só consegue cuidar do outro se a gente se cuidar em primeiro lugar. Eu falo muito também isso para amigos que são pais mais recentes que eu. Eu digo assim, não se preocupe em deixar herança para os seus filhos. Se preocupe em deixar legado. Aí um Perfeito. colega meu disse assim, qual a diferença? Eu digo, herança é o que você deixa para os seus filhos. Legado é aquilo que você deixa nos seus filhos. Isso. Então seus filhos vão ter 50 anos e vão estar lembrando, poxa, mas meu pai lá atrás fazia isso comigo, fazia isso. E Então, assim, se a gente para e vê quantas famílias já foram destruídas por conta da herança, né? A herança material. Quantas famílias? Então, a gente tem que, de fato, focar nisso que você está falando. Eu, há 8 anos, trabalho em projetos sociais e sempre eu comecei, principalmente, para que minha filha pudesse enxergar e vivenciar outras realidades. E hoje eu agradeço a Deus e vejo o quanto, de fato, fez a diferença e faz, né, na personalidade, na transformação e na criação dela, porque ela é uma pessoa muito
uma adolescente, né? Uma pré-adolescente. Muito tranquila, muito humana. E eu tenho certeza que isso foi através das vivências. Porque hoje as crianças, elas estão muito naquele mundo, né? Sim, E estão muito fechado. ligadas ao material. E quando você não mostra a realidade do que é o mundo, né? De fato, elas não vão estar preocupadas. Acho que também se você não mostra o mundo, se não, você não mostra a realidade, o que acontece? Na primeira vez que ela dá de cara com a realidade mesmo, com o mundo verdadeiro mesmo, que não é fácil, aí é o que eu digo, a gente não via antigamente, pelo menos eu, uma criança com depressão, assim, vou, é, é, porque eu não tenho uma coisa, eu mesmo. Quantas propagandas eu vi na televisão passar durante os desenhos e eu queria aqueles brinquedos e nunca tive e recebi não, e lidei com isso até hoje. Não é por isso que eu tô com a mágoa dentro de mim, porque eu não É, tive um telefone, mas às vezes, ou um brinquedo, mas às vezes eu vejo umas besteiras, rapaz, porque não tem um telefone, porque não tem uma coisa, o menino diz que quer se matar, que vai se matar. Eu Quer dizer, acredito, chegou a esse ponto, sabe? pois é. eu acredito também, Cleito, que é muito em relação, assim, os pais hoje se preocupam muito em montar um mundo para os filhos Isso. e não preparar os filhos para o mundo. Meu pai dizia muito isso. Assim, ele dizia assim, ó, o mundo aqui fora não alivia. Não. Então, eu não vou criar vocês numa bolha, eu vou criar vocês preparados para as dificuldades que esse mundo vai ter, porque enquanto a gente é jovem, enquanto a gente vive naquela bolhazinha ali com pai e mãe, tudo é muito perfeito, mas a partir do momento que a gente começa a se desbravar e conhecer novas realidades, é que a gente vê o quanto o mundo é hostil. Sim, com Então, certeza. nós como pais hoje, eu falo isso para muitos amigos meus, que você é responsável por criar um adulto, não Isso. montar um mundo com a criança, E entendeu? às vezes É preparar essa criança para às se tornar um vezes adulto. querem que a escola tenha essa função, Sim, entendeu? sim. Ou deixam com a babá ou com os avós e Terceirizam, né? terceirizam a função que é ser pai e que é a presença, né? Sim, É com a presença, certeza. é a atenção, é o cuidado. E cuidar também, dar não, é um ato de cuidado, é um ato de amor, né? E você tá ali vigilante. Eu tô com minha filha com 12 anos, então eu sou muito vigilante. Eu sou separada do pai dela, mas a gente tem uma boa comunicação. A gente está sempre se comunicando para que ela tenha uma criação com responsabilidade, né? Porque o mundo de hoje não está fácil. E ela, desde muito pequenininha, eu sempre quis que ela fosse muito esperta, no sentido de que ela não fosse ingênua. Então, ela pequena, 7 anos, 6 anos, se eu ia para shopping ou, sei lá, aeroporto, qualquer lugar que tivesse muita gente, e eu me distanciasse 1 metro dela para pagar alguma coisa, e eu sempre dizia, eu tô aqui, mas se alguém chegar, lhe pegar, lhe tocar, grite, morda, chute, para ela ter ação. Porque às vezes as crianças estão tão Sim. abilolada, né, defender. assim, com o mundo virtual, que às vezes fica sem ação, Sim. sem reação. A gente era mais, tipo, esperta, no sentido de, eu com 8 anos, como meu pai faleceu muito cedo, 8, 9, 10 anos, eu que organizava tudo em casa, almoço, ia e voltava para a escola sozinho. Hoje em dia, os pais têm uma proteção muito grande, com razão, por conta que o mundo é outro, né? A realidade do mundo é outra. A violência está aí absurda, então a gente tem. Eu digo, minha filha acho que nunca pegou um ônibus, porque eu vou minha mãe deixa na escola, eu pego, não vai para shopping sozinha, sabe assim? Perigoso É toda da gente hora, andar só, imagina. é toda hora, sempre com alguém, então não é fácil. O perigo, na verdade, maior hoje em dia está ali atrás do celular, né?